Louvado seja Deus, são 8h20, até 9h05, que eu sei que vai sair correndo depois vai trabalhar. Né? Tem 45 minutos, em nome de Jesus. E vamos orar aqui pelo presbítero Robson, em nome de Jesus, amém? Deus, poderoso Pai, aqui está o teu servo nesta noite, a qual meu Pai Senhor chamou para trazer a tua poderosa palavra. Usa com sabedoria para falar com a tua igreja, não o que nós queremos, mas somente aquilo que o Senhor quiser falar, para a honra e para a exaltação e glorificação do teu nome santo. Assim, Pai, te peço, te agradeço. Assim vamos receber o presbítero Robson com as palmas que engrandece o Rei da Glória. Eu quero cumprimentar meus amados irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Glória seja Deus. Aleluia! Para os irmãos aqui, olha, a palavra que Deus colocou no meu coração a ministrar já foi ministrada essa noite. Tanto pela primeira oportunidade do louvor, como, se não me engano, foi a segunda ou terceira do João. Ele pregou justamente o versículo que Deus colocou no meu coração. A Altana Audiência sabe que ela viu gritando hoje. Aleluia. Falei, Jesus, né? Aí também as outras pessoas, tudo falou da palavra, né? O Cláudio também falou, o pastor veio aqui falou um pouquinho. Eu falei, Jesus amado, né? Até do abençoado da vez falou, Jesus. Oh, glória. Abra nossas Bíblias lá em Mateus 5. Vou estar lendo aqui o 3 e o 11, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus 3, 5. É bem fácil, irmãos. É entre Gênesis e Apocalipse. Se você voltar lá no começo de Gênesis é mais fácil. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 5, glória a Deus, 3 e 11. Amém? Quem encontrou, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus! Quem encontrou, peço socorro, pastor Thaís Cancini. Foi livre. É, Jesus. Glória a Deus. Vou dar uma visita aqui em nome de Jesus. Vai falar assim, Mateus 5, depois eu vou estar lendo 11. 5, 3 e o 11 depois eu falei. 3 fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Observe esse espírito, não é o Espírito Santo. Observe. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você está vendo que não é um espírito de Deus, é um espírito nosso. Né? Aí vamos para o 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso nos céus. Galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É verdade. Eu vou fazer uma oração brevemente aqui em nome de Jesus. Coloque sua Bíblia aí. Vamos orar um pouquinho. Senhor Deus amado, Pai querido, eterno Deus, Deus de poder e santo, Senhor da graça e da glória. Meu Deus, graça te dou, Senhor, pela minha vida, Senhor. Graça te dou pelos meus irmãos, Senhor. Graça te dou por essa oportunidade, Pai. Graça te dou, Senhor, pelo alimento de hoje, por o Senhor permitir, Senhor, mais uma vez, que aqui nós estamos, Senhor, em cima do Santo dos Santos, Pai. Deus, muito obrigado por tudo. A tua palavra, meu Deus, esses 3 versículos, meu Pai, foram, meu Pai, meditados, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Pai, que através da minha vida, desta pregação, Senhor, o Senhor colocou no meu coração, Pai, que eu seja ouvinte da Tua palavra, que a Tua igreja seja ouvinte da Tua palavra, nós ficamos atentos, Senhor, a cada palavra vinda dos altos céus, para nos alimentar, trazer paz, alegria, renova nossos corações e a direção, Senhor. Nos ajude, meu Deus amado, Pai querido eterno, ser fiel a Ti, em nome de Jesus. Aplauda Jesus que Ele merece, em nome de Jesus. Vamos lá sempre em nome de Jesus Cristo. Mais forte é para Jesus, irmãos. Louvado seja o Senhor do Senhor. Glória. Amém, meus irmãos. Irmãos, Deus fez uma promessa desde o começo do Velho Testamento, desde a Antiguidade. A promessa que Deus fez, Ele cumpre. Todas as promessas foram cumpridas por Deus, né? E a gente vê aqui no livro de Mateus o início que Jesus veio ao mundo. A gente vai ver que antes de Jesus vir, a gente pode contemplar João Batista, que abriu os caminhos para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista por diversas vezes pregou, né, arrependimento, pregou que se arrependesse, raça de víbora, como ele falava, né? Mas João Batista também, ele falou,
ele testificou e testemunhou que depois dele viria um que não batizaria com água, como João batizava, que batizaria com o Espírito, que esse Espírito é o Espírito Santo. João Batista falou, batizaria com o Espírito e com fogo. João Batista deu testemunho de Jesus, né? E Jesus, por um tempo, após nascido, Jesus sumiu. Por quê? Porque Herodes tentou matá-lo. E Jesus sumiu por um tempo. Mas Jesus o apareceu ao seu ministério. E quando Jesus apareceu ao seu ministério, João Batista o pregava, e o ensinava e o batizava. E aparecido Jesus, João Batista falou, é aquele. E batizou ele. O próprio Jesus falou assim, João Batista falou assim, não, mas eu não sou digno de batizar você, mas Jesus falou, para que se cumpra, você tem que me batizar. E foi batizado, Jesus. Analisamos que após Jesus ser batizado, a Bíblia vai nos falar que aquele batismo de Jesus, o céu se alegrou. E desceu-se o Espírito Santo em forma de pomba, e ali o Senhor se alegrou. Falou, esse é meu filho, ao qual me alegro, ao qual me abraço, que é o Jesus Cristo. E aí nós vamos ver que após Jesus ser batizado, foi levado ao deserto, pelo Espírito Santo de Deus. Ali Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites. E ali Jesus foi tentado por quem? Pelo diabo, Satanás. A tentação de Jesus ali foi o quê? Que Jesus transformasse as pedras em pão, porque tinha fome. Que Jesus se jogasse dali, porque dele seria o reino do mundo, não do céu. Olha só, irmãos, a gente pode ver aqui que o mundo é do maligno. É claro, é a Bíblia fala aqui. Olha, após Jesus ser batizado, o diabo ofereceu o reino dele a Jesus, o mundo. Mas Jesus falou, não, somente ao Senhor se prostrará, somente a Deus prestará culto. Glórias a Deus, amém. Então nisso prosseguiu Jesus. Após ser tentado pelo diabo, ele falou para o diabo, você afasta-te de mim. E ali o diabo se afastou. Por quê? Porque Jesus também pregou a palavra de Deus para o diabo. E a palavra de Deus, irmãos, ela é pregada, e aquele que não obedece não resiste. Vai fora. E aí Jesus começou a fazer as suas pregações e a curar muitos enfermos e muitos aleijados, muitos doentes. Deus começou a curar. Entenda que aqui, Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como muitas pessoas conhecem, foi uma das primeiras pregações de Jesus Cristo. Essa primeira pregação de Jesus Cristo, Jesus escolheu 2 discípulos, depois mais 2, viram pescando ali, escolheu. E aí Jesus juntou os seus discípulos e foi pregar ao monte. Chama-se Sermão do Monte. Eu coloquei um tema nessa palavra: o crente feliz. Deus é eterno. Glória. Entendemos que Jesus juntou ali os seus discípulos e começou a pregar. E Jesus pregando com muita sabedoria, muita ousadia, muita inteligência. Algumas pessoas ali, diversas delas, vendo aquilo, juntou-se a uma multidão e foi ver Jesus pregar. E aí Jesus começa a pregar, chegamos no capítulo 5, onde Jesus começa a pregar sobre os bem-aventurados. E o que me chama a atenção foi o primeiro versículo que nós lemos, Mateus 5,3. Bem-aventurados és os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu fiquei me perguntando, Jesus, quem são esses humildes de espírito? E Jesus fala comigo, humildes de espírito. Veja bem, irmãos, que antes de Jesus vir ali pregar, existiam ali os escribas e os fariseus. Existiam os sacerdotes daquela época. Pessoas que estavam ali tomando conta daquelas cidades, no qual era um povo de Deus. E essas pessoas tomando conta, irmãos, foram pessoas levantadas para ser escriba da lei, sacerdote, para ser pessoas de autoridade sobre aquele local. Pessoas de autoridade sobre pessoas para tomar conta da conta. E essas pessoas se existiam corrompidas. Quem eram elas? Eram as pessoas que se achavam autoritárias sobre pessoas que ali estavam humildes de espírito, humildes de coração. Pessoas que não tinham oportunidade nenhuma por algumas lideranças que ali estavam se achando os melhores. Deus é eterno. E essas pessoas já estavam de forma, que eu posso falar como? De uma forma superior sobre aquelas pessoas. Achando assim no direito de mandar, desmandar, de fazer, não fazer. De pegar essas pessoas no qual Jesus escolheu para pisar por cima. Por quê? Jesus ainda não estava fazendo o dever dele. Jesus ainda
tinha sumido por um tempo, como foi falado. Só que essas pessoas que ali estavam, vamos colocar entre aspas, aquelas pessoas que tomavam conta do templo de Jesus Cristo, do templo de Deus, estavam na autoridade maior, mas pessoas como pescadores, que aqui é na Bíblia, pessoas como famílias de casas humildes e simples, essas pessoas eram pesoteadas e não tinham valores algum com essas pessoas. As autoridades maiores faziam isso. As autoridades maiores se achavam no poder de pegar e julgar, criticar, apontar, passar por cima dessas pessoas mais humildes. Mas pessoas humildes, essas qual? Humildes de espírito, qual o espírito dela mesma? Pessoas que buscavam a Deus, mas não tinham uma oportunidade de falar do amor de Deus. Porque não tinha autoridade, porque eles sim eram as autoridades. Só que a autoridade essas também, posso falar assim, constituída por Deus. Mas antes de ser constituída por Deus, elas eram humildes aqui por ele. Foi constituída, tá, irmãos? Ela poderia ter, ela foi escolhida por Deus. Só que o que acontece? Chegou a certo momento que elas cresceram demais e se corromperam. E é assim, irmãos. Pessoas que crescem, pessoas que se corrompem. Quer ver? Meu avô já falou isso para mim. Quer ver um homem ter poder? Quer ver um homem valentão? Quer ver um homem bravo ou uma mulher brava? Dê poder para ele, dê autoridade para ele. É verdade. Essas pessoas começam a passar por cima de você. As pessoas começam a achar que é melhor do que você. Mas eu quero falar para você que perante Deus todos nós somos iguais. Então seria as pessoas humildes de coração, pessoas que queriam buscar Deus, mas não tinham condições porque estava de uma certa forma limitado. De uma certa forma sem autoridade. De uma certa forma, sem condições. Por quê? Porque não tinha ninguém que chegasse a colocar perante elas o que Deus poderia fazer por elas. Como foi falado essa noite. Deus pode fazer por você, pode fazer por ele, por você, por qualquer um, por a igreja. Mas essas pessoas se achavam superior às pessoas humildes de coração. Então Jesus começa a pregar dessa forma, conjunturando falando de mim, Deus começa a pegar dessa forma e falando para elas, olha, fica tranquilo, porque esses que estão se achando maioral, veio eu para ajudar vocês. Veio eu para falar para vocês que vocês também têm direito ao reino dos céus. Veio eu para falar para vocês que os humildes de coração também limitavam. Deus poderoso. Já foi falado aqui, que aquele que se exalta o Senhor, Santo. Então a gente passa a analisar e entender que esses humildes de coração, as pessoas na qual Jesus está pregando aqui, os bem-aventurados, são pessoas que essa autoridade, a maioral das autoridades ali, não dava oportunidade para eles. E assim também nas nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos de uma forma querendo falar do amor de Cristo, nós estamos de uma forma sendo simples e humildes, porque somos simples, às vezes, muitas vezes não sabemos nem falar. Muitas vezes falamos palavras que não são palavras bonitas, torpes, que a Bíblia até condena, palavras que às vezes quem é estudado até faculdade não sabe nem, não consegue nem falar, mas às vezes pessoas que têm um pouquinho de estudar mais, dizendo aquele que não tem, porque não sabe falar. Mas eu quero falar para você, tá? Deus escolhe aqueles que não é. Deus escolhe daqueles que não é nada. Deus escolhe daqueles que ninguém dá nada. A Bíblia fala para mim e para você que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para enganar os. Então, tome cuidado, tomamos cuidado. Eu vou falar tome cuidado, porque serve para mim também. A palavra vem para mim. Então, tomamos cuidados. Eu mesmo não sei falar, vou falar a verdade. Mas se eu falar do amor de Cristo, eu falo. Então, assim, tomamos cuidado muitas das vezes com pessoas muito simples. Vai lá, começa até a dar risada. Vai lá, tá falando, não sabe nem falar. E Deus vai se olhando para você e fala assim, toma cuidado, porque ela não sabe falar, mas está cheio do meu Espírito Santo. Glória! Com a tua, como se fala, achando você que está superior àquela pessoa. Deus é Deus. Então eu aqui posso analisar e vejo Jesus, cadê meus olhos? Está na cara, mas eu quero que Deus. Glória! Aí. Vocês gostam, né? Cadê o voto? Glória! Então aqui a gente pode ver, irmãos, que Jesus ele veio e ele passou a ensinar para aquelas pessoas simples e humildes
que elas também têm direito, que elas são maravilhosas, que elas são pessoas que, por mais que pessoas que condenem, por mais que pessoas falem que você não tem condições nenhuma nem de sentar em algum lugar, mas você é que tem valor para Deus. Quando se fala em sentar em algum lugar, eu vou até adiantar essa pregação, porque já está dando horário, achei que Jesus amado. Então eu vou até adiantar aqui algumas coisas, não vou nem falar muitas coisas que tinha para falar, porque não vai dar tempo. Mas veja bem, quando se fala em sentar, é mais para baixo um pouco, mas eu já vou adiantar. Lá em Samuel, 1 Samuel, se eu não me engano, 16, a palavra de Jesus. Esse que Samuel vou falar, eu estou no versículo 3 ainda. Era para estar no versículo 10, mas não vai dar, né? O cara correria, irmão, que eu trabalho daqui a pouquinho, entendeu? Samuel, capítulo 16, se eu não me engano, 7, vai falar da escolha de Davi para ser ungido rei de Israel, justamente porque Saul o abandonou, o reinado dele. Por que o abandonou? Corrupção. Por que o abandonou? Nariz em pé. Por que abandonou? Porque achou que era rei. Porque no começo de Saul ele era muito simples e humilde. Mas lá em Samuel, se não me engano, 16 mesmo, 7, vai falar assim: vamos lá, irmãos, alguém está com a Bíblia um pouquinho mais fácil aberta aí? Alguém pode chegar lá em Samuel 6, 7, em nome de Jesus Cristo, para a gente analisar e ver essa passagem, que é uma passagem maravilhosa, que a gente vê o poder de Deus e como Deus, o que é que Deus faz com as pessoas simples de coração, com as pessoas que adoram a Deus, com as pessoas que buscam a presença de Deus, com as pessoas no qual se coloca na posição de adorador de Deus. Alguém achou? Aleluia. 16, 7. Bora, 16. 1 Samuel 16, 7. Alguém achou aí? Aleluia. Pode ler alguém aí? Pode ler, quem achou? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura Pode mais. da sua estatura, Lá no 8, lá no 9 também. Em nome de Jesus. porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Bateu 11, bateu 11. Tá. Então chamou Jessé Oração, irmãos. Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Certo. O 10. Isso. O 10. É pregação, irmãos. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: ó Senhor, não tem escolhido estes? E disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus jovens? E disse ainda: falta o menor. Observe. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em torno da mesa, em roda da mesa, até que ele venha aqui. Oh, glória. Agora você observe. Esse foi o rei Davi. Fala a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Jessé, após enviado à casa, Samuel, após enviar à casa de Jessé, a primeira coisa que Jessé chegou à porta, ele presenciou o primogênito de Jessé. Após ele ver Jessé, certamente esse é o rei de Israel. A Bíblia fala que quando Samuel viu Saul, que ungiu, falou: Deus escolheu bem. Porque Saul era bonito, Saul era forte, mas Saul se corrompeu. Porque o povo pediu um rei. Só que não era da vontade de Deus ter um rei naquele momento. Mas o povo escolheu. Só que da tribo de Benjamim era uma das mais pequenas tribos, da metade da tribo de Benjamim. Mas foi escolhido como rei. Só que Saul se corrompeu. Só que agora é feita a vontade de Deus. Agora quem escolheu foi Deus. Glória. E após Deus escolher, Deus manda. Só que após Samuel ir na casa de Jessé, vê quem? Abinadab. Forte, musculoso, barbudo, bonito, mas que não sabia nem sequer o que era uma ovelha.
Não sabia nem sequer cuidar de uma ovelha. Glória. Tinha um irmão dele chamado Davi, que não era nem irmão por parte de pai e mãe, era irmão por parte só de pai. Esse Davi era 24 horas obedecendo o pai, fazendo a vontade do pai, cuidando das ovelhas. A Bíblia vai falar que ele matou até urso, matou até leão. Mas observe que Samuel não, opa, Abinadab, olha aí, bonito, forte, é esse que vai ser o rei. E Deus falou o que para ele? Samuel, meu querido, não olhe para esse camarada, não olhe para a beleza dele, para a boniteza dele, porque é bonito externamente, mas dentro do coração é maldoso, dentro do coração não tem nada de mim. Se passou-se todos os filhos de Jessé, porque isso achava Samuel. Não, Samuel, nenhum desses. Senhor, como não? Você acabou? Não, não acabou não. Pergunta para ele. Jessé, tem mais alguém? Tem lá que ninguém dá nada, um pequenininho largado lá. Está até cuidando das ovelhas no campo lá, porque ninguém quer nada com ele. Ele é muito humilde de espírito, ele é muito humilde de coração. Esse não tem nem valor dentro de casa. É esse que não tem valor, que ninguém vai comer nada enquanto ele chegar aqui. É esse que não tem valor, que ninguém vai se assentar enquanto ele não chegar aqui. É esse que você está desvalorizando, que vai ser o grande rei de Israel. É esse, é o pequenininho. É o pequenininho que ninguém está dando nada, que o Senhor vai levantar. É esse que você está achando que não tem valor nenhum, que o Senhor vai levantar. É esse que ninguém dá nada por ele, que vai ser exaltado. Perante a ser exaltado à vista do homem. Exaltado à vista do homem. Mas Deus conhece o irmão, o que é que tem isso com bem-aventurado? Eu vou falar para você rapidinho aqui, ó. Versículo 10, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidores, porque a justiça bem-aventurados os perseguidores, oh glória! Leia Jesus. Bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque deles são o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Vou fazer uma pergunta bem simples, rápida e básica. Davi era perseguido, igreja? Misericórdia, viu? Era assim. Davi era o quê? Rei de Israel, segundo o coração de Deus. Só que, chama lá. Mandou chamar, veio. Sentou à mesa. Mas quando chegou na porta, a Bíblia fala que ele era ruivo, bonito e famoso. Perante Deus. Perante não era nada. Só que, quando ele chegou na porta, Deus falou, é esse. Cláudio, está aberto ainda, Cláudio? Tem que falar no 12 aí, Cláudio? Ah, não, fica a ligação aí. É pregação, irmão, é palavra de Deus, é palavra de Deus. Vamos para a Bíblia. Eu queria até passou umas 3 horas para me ler essa Bíblia de tudo misericórdia, viu? Quem é que vai ficar aí, mano? No 12, vê o 12 aí, misericórdia. Dedica aí, fale, pelo amor de Deus. Tá, a Audinete está Lê aberta. Samuel 16, 12. A Audinete está aberta. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Perdoe, irmão. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Oh, glória! Glória a Então Deus. Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de Aleluia, seus irmãos. Jesus. Parou. Tá bom, irmão, chega, misericórdia. Ungiu no meio de que igreja? É assim que Deus vai fazer com você. É assim que Deus vai fazer com você. Não se acha batido, não se acha menor, não se acha. Porque Deus sabe do teu potencial. Deus sabe que você é grande. Deus sabe que você tem valor. Deus sabe da tua capacidade perante Ele. Deus sabe, irmão. Muitos estão querendo jogar para baixo. Estão calculando. Mais uma vez vai ficar na igreja. Mas eu vou fazer o que lá? Você sabe da tua adoração. Você sabe quem você está adorando. Você sabe quem você está buscando. Você sabe na mão de quem você está colocando. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o A nome do brincadeira não está Senhor. começando não, misericórdia. Quem sou eu? É 10 minutos a gente acaba. Aí veja bem, por causa dessa situação todas, os humildes, os que choram, os mansos,
Eita, glória. Os misericordiosos e os Aleluia. pacificadores. Glória. Vai ficar pra cima, Você sabe o que é pacificadores? Depois, deixa a Vitória. 5:21. Ouvindo Jesus, ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra a seu irmão será sujeito a julgamento. Quem prefere o insulto do seu irmão estará sujeito a julgamento e a tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Tem um pouquinho aqui, calma aí. Ouviste que é dito: amarás o teu próximo. 43. E odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por a vida deles, pelos que vos perseguem, para que vos tenhais filhos dos vossos pais celestiais. Vou ler de novo aqui que eu não entendi muito. Eu entendi, mas vou ler de novo porque eu pulei dois versículos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celestial. Isso aqui é os pacificadores. Isso aqui são pessoas que olham um inimigo e falam assim: eu vou orar porque eu quero ver ele na presença de Deus. Eu vou orar. Não estou falando de inimigo, Satanás, não. Que não quer ver você bem. Estou falando de pessoas que eu estou lá atrás, olha para você e fala assim: não vai sair dessa situação. Deus, aleluia. Mateus 7:7. Não vou lá não. Não julgue, para não ser julgado. Deus, Mas nós temos um problema gravíssimo. O crente tem um problema gravíssimo. O crente, isso aqui, pastor. O crente aqui na igreja sapateia, pula, fala em línguas, né? Porque, Santo. escute isso, um mês todo na casa de Deus, mas para derramar uma lágrima é difícil. Porque o irmão Rosa está pregando, porque o irmão Neto está pregando, porque o irmão está pregando, porque o irmão João está pregando, porque a missionária está pregando, porque a igreja está pregando. Mas se vê um pastor de fora lá, eita, Jesus vai dar até capoeira na igreja. Aí o pastor está aqui pregando, senta aqui, vai derramar a lágrima. Porque quer revelação. Porque está achando que esse pastor de fora, vendo você chorando e está voando tudo sem chorar, vai te revelar alguma coisa. Santo. Aí você fala: você falou que pode julgar, irmãos. Mas quem está sendo julgado? Eu? Ou quem está lá de mentirinha? É igual o pastor, né? Aí acaba o senhor. Santo. Entende, irmãos? Pacificadores são pessoas que vêm na casa de Deus e entregam tudo. Pacificadores são pessoas que chegam aqui, sentem a presença de Deus e chegam lá fora, fala até para o seu inimigo: olha, o Deus que eu sirvo vai te ajudar. Pacificadores são pessoas que na hora que alguém vai lá, por isso que eu desci, para vocês verem e entender, pisa no seu calo, você olha para ele e fala: Jesus te ama. Pacificadores são pessoas assim. Pacíficas são pessoas que entendem que quem está na tua direção é Deus. São pessoas que entendem que quem te chamou foi Jesus Cristo. São pessoas que entendem que nessa situação Jesus tentado pelo inimigo, ele pegou a palavra de Deus. Louvado São pessoas seja Deus. que entender que Deus, que te tirou da lama, vai tirar o inimigo também. Eu não estou falando inimigo, estou falando inimigo pessoas. Porque tem pessoas que te jogam para baixo. Tem pessoas que não querem ver você bem. Tem pessoas que o dia inteiro é levantando calúnia contra a tua vida. Tem pessoas que você sai para trabalhar, tudo bem, quando você chega, todo mundo está rolando na boca de um e de outro, sem você fazer nada, porque é crente. Deus é Porque é crente. E o João falou uma coisa bem falada aqui. Capítulo 12, 5:12. Para a gente finalizar, tá, igreja? Porque misericórdia tem que trabalhar. Regozijai-vos, exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas
viveram antes de vós. Então, irmão, de todas as formas que estão te perseguindo, de todas as formas que estão jogando você para baixo, de todas as formas que perante sua vida estão te caluniando, alegre-se perante Deus. Sabe por quê? Porque esse que está fazendo isso com você não tem o poder que Deus tem. Esse que está fazendo isso com você não foi ele que te chamou. Esse que está fazendo isso com você, muitas das vezes, escute, muitas das vezes não é ele, é o inimigo. É verdade. Entendeu o que eu falei, o inimigo? E se você se alegrar perante as perseguições, se você se alegrar perante a situação no contrário, adversas, o Senhor vai agir na tua vida. O Senhor vai ter misericórdia de você. Aí você vai ser um bem-aventurado na presença de Deus. E é assim que Deus faz. Agora, triste é você ser um crente que tem que esperar um pregador de fora para derramar lágrima perante Deus. É verdade. Triste é você ser um crente que quer sentar no banco da frente para ter uma revelação de Deus. Deus eterno. Porque não é pacificador isso. A gente encerrar rapidamente aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 6, perdão, deixa eu ver se é 6 mesmo, Jesus amado. 6, 7. Vai nos falar assim. 6, 7. 6, 6 é melhor, misericórdia. 6, 6 vai nos falar assim. Aleluia, Deus. Você leu 6:1 primeiro. 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não terei galardão junto ao vosso Pai Celestial. Aí, o capítulo 6, 8, vai falar assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Muitas das vezes, irmãos, nós fazemos dessa forma porque não estamos na direção de Deus. Muitas das vezes fazemos desse jeito porque não pedimos a direção para Deus, porque não oramos a Deus. Aqui é a oração, tá? Onde eu li aqui é a oração, como devemos orar, o 6:8. Muitas das vezes saímos da nossa casa, vimos culpar Deus, pastor. Igreja, nossa, pastor, igreja. Vimos culpar Deus e nem sequer falamos: Senhor, eu vou para a tua casa, me ajuda a chegar lá. Deus eterno. Senhor, eu vou para a tua casa, me conduz, que seja um culto que eu venha ministrar, que o Senhor venha ministrar meu coração e eu venha receber de coração. Não, mas muitas vezes fazemos com os outros. Mas o Senhor é bem claro quando ele falou no capítulo 8, 6:8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Muitas das vezes fazemos como eles. Muitas das vezes fazemos errado. 7:28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estava as multidões maravilhadas por sua doutrina, porque eles ensinavam como quem tem autoridade e não como os. Quem está aí? Isso que ele falou: não se assemelheis como eles. Porque quando eles ensinavam, quando Jesus ensinava, que todos eles viram a autoridade de Jesus, eles se alegraram. Eles se maravilharam. Por quê? Porque viram que os escribas, viram que os fariseus, que eles na sinagoga pregavam, não tinham autoridade nenhuma para falar o que Jesus falava. Não tinha sabedoria nenhuma para falar o que Jesus falava. E aqueles se alegravam aqui. Sabe o que é para vocês essa noite, irmãos? Eu, você como crente, eu, você como autoridade de nossas casas, autoridade na terra perante Deus, porque você é autoridade na terra. Você é uma autoridade na terra. Sabe o que eu quero falar essa noite? Que você está na direção de conduzir a palavra de Deus às nações. Glória a Deus. Você está nas condições de conduzir a palavra de Deus à sua casa. Você está nessa autoridade. Não faça como eles. Faça como Jesus fez.
Porque você precisou do Evangelho. Você sabe do potencial que Jesus tem. E através de você saber do potencial de Jesus sobre a tua vida, Jesus sabe do teu potencial para com as pessoas. É verdade. Jesus sabe, por isso que Ele te chamou. Por isso que Ele te escolheu. Aleluia, graças a Deus. Agora não faça como eles faziam. Por quê? Porque eles não davam valor nenhum. Muitas pessoas, quando Jesus chegou a ministrar ali, muitas pessoas necessitadas do Evangelho, da palavra de Deus. Eles não tinham isso. Por quê? Porque os escribas, porque os fariseus não falavam do amor de Cristo. Mas essa noite, você viu que Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la. Mas cumpri-la da vontade feita da vontade do Pai. E você que foi escolhido de Deus, você mesmo que está aqui nessa noite, não vai pensar que é, não, fulano que não veio é para ele. Não, é para você essa noite. Glória. É para você essa noite. Glória Faça a Deus, a vontade de Deus aleluia. na terra. Aleluia, Jesus. Quem te escolheu foi? Deus. Obrigada, aleluia. Santo, Agora mais ou menos, toma lá. Eu queria falar um pouquinho mais, irmão, mas eu não vou ter muito tempo mais. Porque se eu começar a falar, vou passar das 9 e aí daqui a pouco eu não vou nem trabalhar. Mas a palavra é essa. Quando ninguém dá mão para você, Deus dá. Quando todo mundo está levando você para baixo, Deus está te exaltando. Não faça a vontade do mundo, faça a vontade de Deus. Entenda uma coisa: você é autoridade na sua, na terra, em nome de Jesus. A palavra